Júlio Nascimento. 11h05. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes, hoje, segunda-feira, 29 de junho de 2026. Vamos juntos até meio-dia, atualizando todas as informações do time do seu coração. Copa do Mundo, a fase de mata-mata começou ontem com a classificação do Canadá para as oitavas de final. A seleção canadense venceu a África do Sul nos acréscimos com gol de Eustáquio. Agora o Canadá aguarda o vencedor do duelo entre Holanda e Marrocos, que se enfrenta hoje, às 10 da noite. LBF, o Basquete Campinas deu show no fim de semana e garantiu vaga na semifinal da Liga de Basquete Feminino. A equipe venceu o Sodier Mesquita por 104-66 no ginásio do Tênis Clube. Agora as campineiras enfrentam SESI Araraquara em datas que serão divulgadas. Fórmula 1, depois de 6 corridas sem vencer, George Russell voltou ao topo do pódio. O piloto da Mercedes liderou praticamente de ponta a ponta o GP da Áustria, mesmo sob pressão de Max Verstappen nas voltas finais. Com o resultado, Russell retomou a vice-liderança do Mundial. Andrea Antonelli completou o pódio, enquanto o brasileiro Gabriel Bortoleto terminou na 11ª colocação. Série B do Campeonato Brasileiro, 15 de Piracicaba venceu a América do Rio de Janeiro por 2-0 no Barão da Serra Negra e garantiu vaga na segunda fase. Thales e Dudu Vieira marcaram os gols da classificação. O próximo adversário do Nhoquim será o Cianorte. O primeiro jogo será no Paraná e a decisão pela Série D no estádio Barão da Serra Negra. Série C do Campeonato Brasileiro, a Inter de Limeira buscou empate heróico diante do Maringá no fim de semana. O Leão perdia por 2-0, mas reagiu. Gols de Getúlio e Claudinho para empatar em 2-2. Com o resultado, a equipe fechou a rodada na 6ª colocação com 19 pontos. Hoje tem seleção brasileira. Brasil e Japão, 2 da tarde, a bola vai rolar em Houston. Mais destaques da Copa do Mundo chegando com Fábio Scheibe. Bom dia, um abraço para você, Scheibe. Muito bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvintes CBN. Tirem as crianças da sala, hein, Tiro. Júlio? Agora é mata-mata, eliminatória, quem perder volta para o país, quem vencer continua com o sonho do Mundial. Além do Jogo do Brasil, às 5h30 da tarde, lá em Boston, tem Alemanha e Paraguai, e às 10 da noite no México tem Holanda e Marrocos. No futebol campineiro, o Guarani buscou empate fora de casa contra o Figueirense. O Bugre chegou aos 22 pontos e agora seca o Brusque, que entra em campo amanhã fora de casa contra a equipe do Botafogo. A liderança do Guarani com 22, seguida pelo Brusque, que tem 21. Os dois times com vagas encaminhadas ao quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro. E na Série B, a Ponte Preta aumentou o jejum. Derrota fora de casa para o Atlético Goianiense 2-0. A Macaca agora tem uma sequência negativa de 9 jogos sem vencer, sendo 8 derrotas e um empate neste período. E o destaque da opinião com Carlos Eduardo de Freitas. Tudo bem, Carlão? Bom dia para você. Tudo tranquilo, Júlio Nascimento. Bom dia a você, bom dia, ouvinte CBN. Legal hoje o cenário, né? Gostei da camisa branca de Fábio Scheibe, a Cada camisa um de um jeito, de hein? Carlão, a camisa da Copa do Mundo realmente de Júlio Nascimento, e que essa energia positiva possa ajudar aí a seleção a conquistar a vitória sobre o Japão. Ô Júlio, eu estava aqui fuçando, né, nas notícias da Copa do Mundo e me deparei com ainda a repercussão de Marcelo Bielsa, né, na seleção do Uruguai. Isso me remeteu a alguma coisa. Você, certa feita, me indicou para acompanhar na Netflix aquele documentário de 2010, né, a seleção francesa, da greve. E eu assisti porque eu não lembrava desse episódio, né? E eu assisti e achei, cara, nojento, né? Tudo que aconteceu. E é claro que teremos desdobramentos, não sei não se daqui a algum tempo não teremos uma série sobre essa seleção do Uruguai de 2026, mas eu fico impressionado o seguinte: todo mundo sonha em disputar uma Copa do Mundo, toda seleção se prepara para a Copa do Mundo, um ciclo de 4 anos, você passa por eliminatória, passa por diversas dificuldades para chegar
no momento de 8 jogos, né? Se você chegar à final, mas normalmente isso não acontece, né? Não é sempre que uma seleção chega à final de uma Copa do Mundo, mas para você disputar, de 3 a 4, 5 jogos, uma guerra danada, né? Eu tô lendo coisas absurdas sobre o que aconteceu na concentração do Uruguai, na despedida do Bielsa do grupo. Que bagunça, lamentável. A gente que tem até um carinho, um apreço pela seleção celeste, né? Uma seleção sul-americana, mas infelizmente a bagunça tomou conta, a falta de gestão, o desrespeito de alguns jogadores também. Foi um caos a seleção do Uruguai nesta Copa de 2026. Boa, Carlão. Liberando a participação aqui dos nossos ouvintes pelo WhatsApp 991869070, 991869070. O WhatsApp fica à sua disposição para participar a partir de agora, inclusive trazendo a sua expectativa para o jogo do Brasil contra o Japão. 2 horas, a bola rolando com Oscar Ulisses aqui na CBN. Tem muito mais emoção, sem delay com a CBN. CBN Esportes no ar, com trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream com Rafael Pio. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h11. CBN Esportes Campinas. Surge uma nova oportunidade no Cambuí. Rox Home Experience. Lançamento da Acro. Apartamentos, estúdios e lofts inteligentes. Rooftop completo e conveniências exclusivas. Com opção de gestão house para locação short stay. Qualidade de vida e potencial de valorização. Rox Home Experience. O lugar certo para morar e investir. Visite o decorado. roxcambuí.com.br. Atenção Piracicaba e região. Chegou a hora de acelerar para a BYD da Ruge. Tem Dolphin Mini por 119.900, Dolphin GS por 139.900 e mais. Som Pro com documentação e IPVA grátis. Aproveite, entrada facilitada em até 20 vezes no cartão. Visite a BYD da Ruge em Piracicaba, Americana ou Limeira e garanta o seu. BYD da Ruge. O futuro é agora. Pensou BYD, pensou Daruge. Desacelere, seu bem maior é a vida. Como eu cheguei aos 252 anos em forma? Valorizando a prática de esportes e o contato com a natureza nos parques e praças, mantendo a cabeça aberta para as inovações e trazendo para o meu dia a dia o que a tecnologia tem de melhor, sempre investindo no aprendizado, cuidando da saúde cada vez mais. Eu sou Campinas e é você que me motiva a não parar no tempo. Campinas, 252 anos. Viver aqui faz bem. Uma campanha da Prefeitura. Unicred, a sua instituição financeira cooperativa. Bom mesmo é saber que a vida sempre pode prosperar. Dominou, rolou por dentro, conseguiu ganhar lance. Afasta a defesa, bola pra ele, que grande lance. Foi pra dentro da área, passou por um, chegou de frente, arriscou. Gol! Ih, sentiu. Começou a maior competição de futebol do planeta. Se o grito falhar na hora do gol, conte com o time do Veracruz. Pronto-socorro 24 horas. Veracruz Hospital, onde a vida acontece, tem Veracruz por perto. Dr. Gabriel Redondano, diretor técnico médico, CRMSP 116-688, anestesiologista, RQSP 30-573. O futuro mudou. Chegou na GWM Daruge a nova linha Raval 2027. Agora híbrido Flex. Garanta o novo Raval H6 Heavy One Flex por apenas R$ 199.900. Toda a linha Heavy e P-Heavy 19 tem IPVA grátis no estado de São Paulo. Traga o seu usado. Aqui seu seminovo tem supervalorização garantida na troca. Quer força bruta? Novo tanque 300 híbrido Flex 2027 por R$ 342 mil com taxa zero. Não espere o futuro. Venha pra GWM Daruge e saia com seu híbrido Flex hoje. Desacelere, seu bem maior é a vida. Estradas. Oferecimento GWM Daruge. Viva o amanhã, hoje. Mário Quintino chegando com informações do trânsito aqui na CBN. Bom dia pra você, Marião. Opa, daqui a pouco teremos o Mário. Rapidamente vamos só solucionar aqui um problema técnico com o Mário Quintino para chegar com informações. Inclusive, todo mundo, hoje a cidade ela vai viver aquele movimento do último jogo do Brasil, né? Assim que chegar meio-dia, a galera já vai querer se movimentar também. Então, claro, quero saber do Mário informações. Pois não, Marinho?
Opa, vamos lá então, Júlio. Bom dia, boa semana para você, para todo mundo que nos acompanha. Inclusive, já tem operação de trânsito da INDEC nos principais eixos de tráfego aqui em Campinas, caso da Prestes Maia, região do Viaduto Curi também, exatamente dessa saída das pessoas para verem aí o Jogo do Brasil logo mais. Essa operação de trânsito da INDEC deve seguir pelo menos até as 2 da tarde nesses principais eixos e, por enquanto, tem boas condições quem utiliza a Prestes Maia com movimentação um pouco maior, chegada já para a rodovia Santos Dumont. A gente comentou mais cedo também de um acidente entre 2 caminhões que aconteceu no anel viário Magalhães Teixeira, na pista sentido Trevo de Valinhos, também rodovia Dom Pedro. Não tivemos feridos nesse acidente, a pista foi liberada e o nosso ouvinte já encontra boas condições, também no sentido contrário do anel viário, para seguir em direção do sistema Anhanguera Bandeirantes. Júlio. Obrigado, Mário, pelas informações. Agora 11 horas e 15 minutos. O Hipercap agora é Hiper X-Cap. É da Caixa Capitalização. Mais de 1 milhão em prêmios toda semana. Compre também nas lotéricas. Sua sorte está aqui. Hiper X-Cap. Mastermind Campinas. Treinamentos que geram resultados de verdade. Surge uma nova oportunidade no Cambuí. Rox Home Experience. Lançamento da Acro. Apartamentos, estúdios e lofts inteligentes. Rooftop completo e conveniências exclusivas. Com opção de gestão house para locação short stay. Qualidade de vida e potencial de valorização. Rox Home Experience. O lugar certo para morar e investir. Visite o decorado. roxcambuí.com.br. Atenção Piracicaba e região. Chegou a hora de acelerar para a BYD da Ruge. Tem Dolphin Mini por R$ 119.900, Dolphin GS por R$ 139.900 e mais. Som Pro com documentação e IPVA grátis. Aproveite, entrada facilitada em até 20 vezes no cartão. Visite a BYD da Ruge em Piracicaba, Americana ou Limeira e garanta o seu. BYD da Ruge. O futuro é agora. Pensou BYD, pensou Daruge. Desacelere, seu bem maior é a vida. Simbora! Brasileiro eu sou, com Cotag eu vou. Corte certo. Brasileiro eu sou, com Cotag eu vou. Vem comigo! No ritmo da obra não dou mole não. Vou de Cotag, agilidade e precisão. Pedreiro, azulejista, aqui a obra avança. É corte certo, é confiança. Pra tirar a ideia do papel, pode ter certeza. Com o toque de Cotag, a obra fica uma beleza. Tem tudo pro trabalho ser ligeiro. Na parede ou no piso, o resultado é certeiro. Brasileiro eu sou, com Cotag eu vou. É corte certo. É progresso no dia a dia, com a galera em ação. É tecnologia com Cotag na mão. É precisão. Cotador ou riscadeira, não importa a região. Sou brasileiro, sou Cotag, a marca da construção. Brasileiro eu sou, com Cotag eu vou. É corte certo. Cotag, com você construindo o mundo. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cotag, com você construindo o mundo. Onze horas e 18 minutos. Nós estamos com um convidado muito especial hoje para falar de Brasil e Japão. Afinal de contas, Carlão de Freitas e Fábio Chaib, podemos dizer que o nosso convidado ajudou, sem dúvida, diretamente na evolução do futebol japonês, contribuiu demais nesse processo de evolução. Afinal de contas, foram quase 2 décadas dedicadas a trabalhos em clubes japoneses. Professor Nelsinho Batista é o convidado aqui do CBN Esportes. Tudo bem, Nelsinho? É o Júlio que está falando. Bom dia para você. Obrigado por atender aqui a CBN nesta manhã especial de Copa do Mundo. Oi, Júlio. Bom dia, Carlos. É um prazer estar aqui com vocês e poder conversar com vocês sobre esse jogo tão importante para a gente, né? É uma expectativa muito grande. O Brasil é um favorito, mas a gente não pode esquecer de impor-se dentro do jogo, né? Sem dúvida nenhuma. Aliás, Nelsinho, muitos que acompanham o futebol de maneira casual, né, sempre falam assim, o Japão é uma seleção de muita velocidade, eles são disciplinados, mas
e tecnicamente, e em aspectos táticos, o que a gente pode esperar do Japão? E o senhor viveu, né, Nelsinho, 18 anos no futebol japonês. Acho que tem a melhor leitura possível do que podemos esperar hoje no aspecto de jogo, assim. Como que o senhor enxerga hoje e visualiza esse jogo entre Brasil e Japão em aspectos táticos? Olha, eu acho que principalmente na parte de mentalidade, né? Eu acho que melhorou bastante. Uma das dificuldades que nós tivemos no trabalho no Japão era esse problema. Quando você pegava alguém com mais qualidade, com mais nome, a gente sentia assim um certo receio de jogar. Então, esses anos que a gente passou, esses últimos anos que nós passamos, a partir da década de 2010, né, nós já sentimos que havia, assim, uma melhora muito grande, né, os jogadores indo para a Europa, jogando, né, participando de campeonatos importantes e foram amadurecendo. E eu acho que a partir do momento que o Moriwaço assumiu a seleção, eu acho que teve uma, um rótulo assim muito positivo, né, por ele ser um japonês como atleta muito respeitado no Japão e também como treinador muito respeitado. Então, o Japão, como você disse, Júlio, não é um time que só corre, é um time que tem capacidade para construir, para marcar e para criar uma vitória. Carlão de Freitas, professor Nelsinho com a gente. Professor Nelsinho, bom dia. Imagino hoje que seja um dia muito especial, né? Primeiro por você ser brasileiro e acho que também um japonês, né? Por tudo que você conseguiu construir lá na Ásia. O coração deve estar ali, não sei, apertado ou ansioso para um grande jogo. Professor, eu estou percebendo assim, e a gente está falando da disciplina, da velocidade japonesa, mas eu estou sentindo, acho que pela primeira vez, apesar do Japão ter vencido, o último amistoso contra o Brasil, já ter nos derrotado em Olimpíada, é uma seleção já consolidada, mas eu sinto um Japão assim, com a autoestima bem lá em cima realmente para enfrentar o Brasil. Claro, estou com você, acho o Brasil favorito, mas eu vejo um Japão consistente para, de repente, até enfrentar o Brasil de peito aberto. Nelson, bom dia. Bom dia. Não, eu acredito que de peito aberto não. O Moriwaço é um treinador que usa muito o contra-ataque. Ele usa a linha de três zagueiros, né, variando 3-5-2, 3-4-3. Ele tem uma variação muito boa e ele conseguiu, desde 2002 para cá, ele conseguiu rejuvenescer o grupo, né? Então, nós temos jogadores aí com 34, 39 anos, 33, mas nós também temos jogadores de 22, 23. Então, eu acho que, nesse grupo, principalmente, ele colocou uma mentalidade de vencedor, né? Porque ele foi um vencedor dentro do futebol japonês. Então, eu acredito que nós temos que ter atenção, né? Não podemos também ficar, não, o Japão. Não, o Brasil é o favorito, né? Agora, nós temos 120 minutos ou 90 minutos para decidir esse jogo aí. Fábio Scheibe, professor Nelsinho Batista, multicampeão, não somente aqui no futebol brasileiro, com Corinthians, Sport, rodou pelos principais clubes do Brasil, mas principalmente no futebol japonês. Nelsinho tem uma história gigante no outro lado do mundo. Fábio Scheibe. É um prazer falar novamente com o professor Nelsinho Batista. Muito obrigado, professor. Eu vou nessa linha do Carlão, mais ou menos, né, Nelsinho? Falando sobre o Kento Shiogai. O Kento Shiogai, atacante do Japão, afirmou ontem, né, que o Brasil já não é a mesma equipe de antigamente e acredita que é possível vencer o Brasil neste mata-mata. A gente sabe que os japoneses também são muito respeitosos. Eu acho que essa afirmação justamente mostra a autoconfiança deles. Mas nesse jogo eu também vejo o Japão assim numa relação como filho com pai, né? Porque o Brasil, a gente sabe que foi fundamental na criação, não só criação, mas também no aperfeiçoamento do futebol japonês. Você acha que eles vão respeitar mesmo o Brasil assim ou tão confiantes realmente que vai ser possível nessa relação, nesse jogo tão importante na história do Japão e também para o Brasil, né? Bom, eu acho que sobre o Shiogai,
é um boleirão, né? Como aqui no Brasil tem o boleirão que não pensa para falar, ele também não pensou para falar, né? Mas, sem dúvida nenhuma, há um grande respeito da seleção, do treinador para o futebol brasileiro, um reconhecimento muito grande. Então, eu acredito que é, é uma sensação assim, né, que a gente tem, por exemplo, eu estou vivendo assim esse momento e lembrando de tudo aquilo que nós conversamos no Japão, né, do intercâmbio que nós tínhamos entre treinadores, com os jogadores. Então, eu não consigo, veja bem, eu não consigo, apesar do Japão já classificar em 2002 num grupo de Espanha e Alemanha, ganhando de Alemanha e ganhando de Espanha, não é, o futebol não é uma ciência exata, né? Tudo pode acontecer. Mas, assim, dentro de uma lógica, eu acredito realmente que a seleção brasileira, se continuar crescendo como está crescendo nesses últimos jogos, eu acredito que a gente pode conseguir o resultado. Nelsinho, eu gostaria de agradecer sua presença aqui no CBN Esportes, sempre um bate-papo muito especial, portas abertas aqui. Obrigado por compartilhar um pouquinho desse seu conhecimento, principalmente do futebol japonês. Gostaria que você arriscasse um placar para o jogo de hoje. Daqui a pouco a CBN transmite Brasil e Japão, Nelsinho. 2-0 Brasil. Coisa boa. Um abraço, Nelsinho. Até a próxima, viu? Sofrendo um pouco. Imagino também, vai ser sofrimento. Bom demais, obrigado, Nelsinho. Um abraço para você. Tchau, tchau. Professor Nelsinho Batista, uma figura ímpar dentro do esporte. Bom, precisamos nem falar do currículo do Nossa, do mãe, Nelsinho. tá louco, pelo amor de Deus. A gente vai fazer um contato lá com a Arautos da Paz, porque a Aline Albuquerque está presente na arena, até porque hoje Campinas respira a Copa do Mundo também, não é diferente. Aqui no nosso grupo EP, todo mundo com camisa do Brasil, todo mundo esperando pelo jogo. Imagino que o clima também na arena esteja parecido. Tudo bem, Aline? Seja bem-vindo ao CBN Esportes, bom dia. Tá parecido sim, viu, Júlio? Bom dia para você, para o Carlão, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui na CBN. Estou aqui na Arena do Torcedor, o esquenta aqui já está começando, viu? O telão está montado, está funcionando, está tendo inclusive exibição aqui nesse momento, né? Estão repassando já o som, deixando tudo no jeito para a partida que começa daqui a pouco, então, às 2 horas da tarde. Ainda não tem o grande público que vai chegar daqui a pouquinho, mas já tem os vendedores ambulantes, a concentração dos vendedores que vão trabalhar aí durante a partida, estão com a expectativa de faturar nesse momento. Tem também a equipe da Polícia Militar, ó, com a base móvel aqui ao fundo. Quem acompanha a gente pelo YouTube consegue ver que as equipes já estão aqui de prontidão, então, para manter realmente a segurança da praça. O pessoal está começando a chegar aos poucos, tem uma galerinha que já está se acomodando aqui no gramado, embaixo das árvores, mas ainda não tem o grande público mesmo que a Praça Arautos da Paz vai receber às 2 horas da tarde, né? Vai ter, então, a transmissão do jogo aqui Brasil e Japão, primeira fase do mata-mata da Copa, né? Telão de alta definição, 12 metros de largura, 7 metros de altura, proporciona aí para o público uma sensação de estarem praticamente dentro dos estádios, né? Onde acontecem as partidas. É a Arena do Torcedor, então, a gente ressalta que é uma parceria entre a Prefeitura de Campinas, a EPTV e também a Eletromídia, né? Uma estrutura bem grande mesmo, a organização aqui do local começou há bastante tempo, deixar tudo organizado. No final da tarde, até o encerramento da partida, a INDEC preparou, inclusive, uma operação especial de trânsito aqui. A linha temática 901 conectou, então, o terminal central a Arautos, né? De forma bastante ágil, facilitar para os torcedores que usam, então, o transporte público com viagens de retorno programadas até às 10 horas da noite. Tem também suporte de outras 4 linhas regulares aqui na região do Taquaral. E além de organizar o trânsito, os agentes da INDEC também orientam o público e os motoristas sobre as melhores formas de acesso aqui ao local. Vale a pena prestar bastante atenção, passar com cuidado quem estiver passando por aqui hoje por conta dessa circulação bem grande de pedestres, né? E o espaço de transmissão dos jogos conta também com o esquema de segurança, como eu mencionei, a polícia já está por aqui, né? Tem as atrações gastronômicas, de lazer, tem suporte médico também.
ressaltando que a entrada é gratuita. Inclusive, conversei aqui agora com o pessoal já está com uma expectativa muito boa para as vendas, já tem a galera que vai vender bebida por aqui, tem carrinho de pipoca, os vendedores ambulantes, então, realmente já estão se organizando aqui no entorno da praça para fazer mesmo a comercialização durante o período do jogo. Uma dessas figuras que já está por aqui, já conversei brevemente com ele, é o seu Renato. Seu Renato comercializa bebidas, ó, vai dar um tchauzinho aqui para o pessoal que está acompanhando a gente pelo YouTube. Seu Renato, conta aí pra gente, expectativa de vendas lá em cima e para o jogo também, é claro. Para o jogo também, expectativa de boas vendas hoje e que o Brasil faça um grande jogo contra o Japão. Qual que é o placar aí que o senhor está arriscando? Dá o seu palpitão. Um placar de 2-1. 2-1. Confiante, então. Confiante, e o Brasil vai trazer a vitória e vamos para oitavas de final. Chama o pessoal aqui para a praça. Chama, venha acompanhar o Brasil na Praça Arauto da Paz. O telão é enorme e o Brasil vai vencer. Vem com a gente, pessoal. Vem com a gente. Vem com nós. Valeu, Brasil. Pessoal. É isso aí, seu Renato. Muito obrigada. O pessoal está super animado por aqui, né? O público ainda não jogou, mas os vendedores estão calorosos. A outra deu um palpite aqui 3-0. Então, é isso aí. O clima tá lá em cima, pessoal. Volto aí com vocês no estúdio. Muito bom. É o clima de Copa do Mundo. É isso aí, todo mundo confiante na seleção. Aline, só para fechar o seu palpite, então, pro jogo do Brasil contra o Japão. Arrisca aí. O meu palpite, eu acho que eu vou confiar bastante na defesa também do Brasil. 3-0 é muito, Júlio? É muito, mas tá no limite. Nossa, poderia ser. Poderia ser. Assim, se você acertar, eu vou ficar muito mais tranquilo. Eu tô indo num 2-1, 1-0. Sofrido. Eu tô com o Julião, mas se for o 3-0 da Aline, é maravilhoso. Coisa linda. Valeu, Aline. Obrigado, viu? Bom trabalho pra você, Aline. Agora são 11h31. Voltamos já. Repórter CBN. Oferecimento Café Canecão. O café no seu melhor momento. Segunda-feira, 29 de junho de 2026. A projeção da taxa básica de juros da economia brasileira para o encerramento de 2026 permaneceu em 14%, depois de 3 semanas de elevação. A estimativa faz parte do Boletim Focus divulgado hoje pelo Banco Central. Na reunião desse mês, o Comitê de Política Monetária reduziu a Selic de 14,5% para 14,25%. Foi o terceiro corte consecutivo. Para 2027, a projeção foi mantida em 12%, pela segunda vez seguida. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, deu 15 dias para a Procuradoria-Geral da República se manifestar sobre a investigação que apura se o senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro praticou o crime de calúnia contra o presidente Lula. A Polícia Federal concluiu que o parlamentar cometeu o crime ao atribuir ao chefe do executivo, em uma postagem de rede social, práticas como tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. A PGR poderá pedir novas diligências, solicitar o arquivamento da investigação ou apresentar uma denúncia contra Flávio ao Supremo. E a apuração das notas do Festival de Parintins, no Amazonas, ocorre na tarde desta segunda-feira. O processo definirá o campeão de 2026 após as 3 noites de apresentações dos bois bumbás Caprichoso e Garantido. A leitura das notas será com representantes das 2 agremiações, da comissão organizadora do festival e da imprensa. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Oportunidades de bons negócios. Hoje, dia decisivo na Copa do Mundo e dia importante também na BYD Daruge, meu amigo Eberton. Hoje a BYD Daruge em toda a região, com excelentes condições, hein, Eberton? Grande Pio, dia decisivo, hein? Dia decisivo, e eu nem estou falando, Pio, da seleção brasileira, eu estou falando de você, ouvinte da CBN, né? Uma das maiores audiências da Grande Campinas, né? Sobre as ações comerciais do Grupo Daruge, BYD. Você não vai ficar aí marcando bobeira, hein? Hoje é mata-mata, hein? Essas ações comerciais que irei apresentar, elas vão terminar amanhã e quem passou, passou, hein? Então vamos lá.
Grande Pio e os nossos queridos ouvintes. Aqui quem vos fala é Eberton, gestor de vendas da BYD Daruge aqui em Piracicaba, representando a unidade de Americana e também Limeira. Tá ok? Vamos lá. E esta é a última chamada, hein? Mata-mata para ele. BYD Song Premium, este carro que tem aí o preço de R$ 299.990, 324 cavalos de força, com até 40 mil de bônus, para você que possui um BYD. E taxa zero com 50% de entrada. Você também tem ação comercial para ele, BYD Song Pro, este veículo que está com taxa zero também, com 36 vezes sem juros, com apenas 60% de entrada. Então, não fique perdendo tempo, porque essa é a última chamada também para o Dolphin GS. R$ 139.990 ou 60% de entrada, com 35 passagens de 960 e a última de 30 mil. Esta é a chamada, este aqui é o momento, hein? E vai, Brasil! Vamos embora, Grande Pio! Boa, Eberton! Pensou BYD, pensou Daruge. Desacelere, seu bem maior é a vida. Surge uma nova oportunidade no Cambuí. Rox Home Experience. Lançamento da Acro. Apartamentos, estúdios e lofts inteligentes. Rooftop completo e conveniências exclusivas. Com opção de gestão house para locação short stay. Qualidade de vida e potencial de valorização. Rox Home Experience. O lugar certo para morar e investir. Visite o decorado. roxcambuí.com.br. Cortag, com você, construindo o mundo. Como eu cheguei aos 252 anos em forma? Valorizando a prática de esportes e o contato com a natureza nos parques e praças, mantendo a cabeça aberta para as inovações e trazendo para o meu dia a dia o que a tecnologia tem de melhor, sempre investindo no aprendizado, cuidando da saúde cada vez mais. Eu sou Campinas e é você que me motiva a não parar no tempo. Campinas, 252 anos. Viver aqui faz bem. Uma campanha da Prefeitura. Café Canecão. O café que transforma o instante em experiência, onde cada gole carrega histórias, afetos e a pausa que o dia pede. Café Canecão. O café no seu melhor momento. Segue a gente nas redes sociais e conheça toda a nossa linha de produtos no site cafécanecão.com.br. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, com você construindo o mundo. Estamos de volta, 11 horas e 37 minutos. Vamos ouvir Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira. Brasil entra em campo daqui a pouco, às 2 horas da tarde, com transmissão da CBN. A grande expectativa para a bola rolando. O chão vai tremer, diretamente de Houston, nos Estados Unidos. Carleto, falando sobre a expectativa de enfrentar o Japão. Para o jogo de amanhã, precisamos muitas coisas, mente, coração também, ideia clara. Temos que estar preparados para todo o que pode passar em uma eliminatória. Em uma eliminatória podem passar muitas coisas. Acho que a equipe está preparado, está motivado, tem confiança. Os últimos 2 jogos saíram bem, então a equipe está preparado para todo o que pode passar amanhã. Professor Carleto, falando então, o time do Brasil está preparado para tudo que se desenvolver durante o jogo, para os cenários diferentes. E o capitão Marquinhos? Qual que é a expectativa para esse jogo? Marquinhos presente em mais uma Copa do Mundo. Vai ser um jogador muito importante hoje, até porque o último jogo contra o Japão, traumático. A vitória do Japão foi até histórica nesse retrospecto contra a seleção. Passou muito pelas falhas defensivas do Brasil, principalmente pelo Fabrício Bruno. Na época estava convocado, estava sendo avaliado, fez um jogo terrível, Fabrício Bruno. Não é um caça às bruxas aqui, mas como é que será que é a zaga do Brasil e como o Marquinhos olha para esse jogo da seleção de daqui a pouco? Se ele repetir o time amanhã,
mostra que estamos bem, né? Que estamos evoluindo, que estamos seguindo no caminho que a gente tem que seguir, que a gente chega no mata-mata com mais confiança do que a gente começou essa competição. Né, então veremos amanhã, né, o que a gente tem que fazer, quem é que vai jogar. Ele ainda não especificou, né, completamente para a gente. Ele vai falar com certeza e dar mais detalhes nos próximos horas ou amanhã. Né, então, mas a gente chega muito confiante, né? A gente chega muito confiante. É um jogo que vai ser muito difícil. A gente está pronto para isso, né? Com a experiência de outras Copas do Mundo, né? A gente vê o quanto que é importante você estar crescendo no momento certo da competição, né? Principalmente um jogo não é nem mata-mata, é um jogo de mata, né? Um jogo único, com tudo que envolve uma Copa do Mundo e os detalhes do jogo, vai ser muito importante. Né, e o time vem crescendo, né, nos últimos jogos. Um primeiro jogo talvez não dos melhores, um segundo jogo melhor que o primeiro e um terceiro já melhor que os dois outros, né, e que a gente continue nessa crescente, independente de quem estará em campo amanhã, vai estar buscando fazer o melhor para a seleção brasileira. Né, então veremos quem vai jogar amanhã, e com certeza o time que entrar em campo vai ser o melhor time possível na cabeça do Mister, né, e quem entrar em campo com certeza vai se doar ao máximo e vai buscar essa classificação com todas as forças que a gente tem. E aí, Fábio Scheibe, Brasil e Japão, ouvimos Carlo Ancelotti, ouvimos Marquinhos, ouvimos Nelsinho Batista. Daqui a pouco tem o que interessa, que é a bola rolando em Houston, nos Estados Unidos. É notório que essa evolução tem feito os brasileiros acreditarem mais, né? O Brasil evoluiu desde o primeiro jogo contra Marrocos, né? Quando fez uma partida muito apática, principalmente no primeiro tempo. Depois, boas vitórias contra a Haiti e contra a própria Escócia. Hoje enfrenta um adversário um pouco mais complicado, mas evidentemente o Brasil entra como favorito, né? Por toda a história, também por essa evolução que está tendo na competição. Apesar do Japão ter uma consciência tática muito definida, né? Também ser muito coletiva o jogo do Japão também, eu creio que o Brasil vai poder fazer o mesmo estilo de jogo que tem feito. Até acho que a posse de bola vai ser maior do Japão, né? O Japão ficando mais com a bola, mas o Brasil nos contra-ataques, principalmente na velocidade de Ryan, o próprio Vini Júnior também consegue superar essa defesa do Brasil. Essa evolução, como eu disse anteriormente, tem feito a torcida confiar bastante, assim como os jogadores, né, Julio? Exatamente, né, Carlão? E hoje, estava até falando com o Carlão aqui, a gente estava conversando, hoje já começa aquela ansiedade diferente, né? Porque é mata-mata. Medo, né? Um pouco de medo, principalmente a hora que o adversário fica com a bola, rondando a área do Brasil, já dá um certo medo. Mas eu vou muito ao encontro do que disse o professor Nelsinho, né, cara? A gente sabe da evolução do Japão, a gente sabe que tem feito aí uma boa Copa do Mundo, fez uma primeira fase positiva, né, goleando a Tunísia por 4-0. Eu assisti esse jogo, uma intensidade maluca, mas o Brasil ainda tem que ser considerado o favorito. Essa evolução gradativa, ela está acontecendo realmente. É claro que ainda nada para empolgar, ainda não é aquele time confiável, né, que você, hoje vai amassar o Japão. Não, longe disso, é um jogo de muita dificuldade, um jogo de sofrimento. Mas eu acho que o Brasil ainda é melhor, né, com as individualidades, e a nossa individualidade tem aparecido, né, que é o Vinícius Júnior. A gente espera que o Brasil faça prevalecer, né, a camisa, a qualidade, e que vença o Japão, de preferência de forma tranquila, embora eu acho pouco provável que isso aconteça, né, a vitória tranquila. Isso acho que não vai acontecer. O Brasil passa de fase, mas com doses de crueldade. Muito bem, daqui a pouco a gente volta então, trazendo informações do futebol de Campinas. Hoje tem Copa do Mundo, mas claro que a gente vai repercutir aqui tudo sobre o futebol de Campinas com o Guarani Ponte Preta. Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Avenida 105, o primeiro residencial do novo bairro Casa Figueira, integrada ao Shopping Iguatemi Campinas. Assinado por arquitetos premiados em um terreno de 5.500 metros quadrados. Tenha como quintal da sua casa uma ampla área de lazer a céu aberto com um paisagismo exuberante. Avenida 105. Visite o decorado em frente ao Shopping Iguatemi. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia.
O Vôlei Campinas, Vôlei Renata, fechou o elenco para a temporada 2026-2027 com 6 novos reforços. Entre as novidades, mais um campeão olímpico, Central Éder Carboneira, ouro na Rio 2016 ao lado de Douglas Souza, que foi outra contratação, e do próprio levantador Bruninho, que está com o contrato renovado. Além do Éder e também do Douglas Souza, chegam ao time o argentino Jean Martínez e os também ponteiros Marcos e Vini e o líbero Pedro Tomazzi. Chegaram ofertas que são um verdadeiro espetáculo de economia no Iga Atacado. Aproveite, mas corra, porque é por tempo limitado, com ofertas válidas até 29 de junho. Feijão grão de campo carioca 1 kg por R$ 7,98. Hambúrguer Texas Burger congelado caixa com 12 unidades por R$ 14,89. Chocolate Kit Kat ao leite Dark ou branco por apenas R$ 2,49. E papel higiênico Neve Dermacare folha dupla pacote com 24 rolos por R$ 35,98. Passe no Iga Atacado e aproveite. Ofertas válidas até 29 de junho ou enquanto durarem os estoques. Atenção Piracicaba e região. Chegou a hora de acelerar para a BYD da Ruge. Tem Dolphin Mini por R$ 119.900, Dolphin GS por R$ 139.900 e mais. Som Pro com documentação e IPVA grátis. Aproveite, entrada facilitada em até 20 vezes no cartão. Visite a BYD da Ruge em Piracicaba, Americana ou Limeira e garanta o seu. BYD da Ruge. O futuro é agora. Pensou BYD, pensou Daruge. Desacelere, seu bem maior é a vida. São Paulo movimenta a economia. E sabe quem participa disso? A ENGIE. As empresas da região têm energia 100% renovável que acompanha o ritmo das operações. E o seu negócio também pode ter. Com a ENGIE, os contratos são garantidos e o seu orçamento fica mais seguro. Você ganha eficiência para continuar competitivo e um parceiro que gera resultado. Quer um fornecedor sólido no mercado livre de energia? Escolha certo. Escolha ENGIE. Expovinho Savenhago, de 28 de maio a 21 de julho. Ofertas imperdíveis em vinhos, espumantes e destilados em até 6 vezes sem juros no nosso cartão. Muitas promoções em queijos, azeites e cervejas especiais. Vinho argentino Cordeiro com Pierre de Lobo, R$ 49,90. Vinho português censurado, R$ 45,90. Vinho chileno Gato Negro, R$ 29,90. Ofertas válidas até 7 de julho. Beba com moderação. Acesse savenhago.com.br/expovinho. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 47 minutos. Vamos agora trazer informações do futebol campineiro. O Guarani foi a Florianópolis enfrentar o Figueirense e acabou empatando 1-1. Guarani saiu atrás no placar, gol do Zé Carlos. Depois foi buscar com o Inayan. Hélio Cisanando não gostou da arbitragem. Rafael Rodrigues foi expulso no primeiro tempo, mas enalteceu o poder de reação do Guarani, que mesmo com a menos, foi buscar o empate e esse pontinho que é valioso na tabela de classificação. Fala aí, Cisanando. Qualquer expulsão assim dentro do plano de jogo, ela é prejudicial, né? Jogando fora de casa, a equipe cresce, adversária, com um público bom também, né? Empurra, né? Vai dando moral para o adversário também. Atrapalhou porque a gente tinha uma estratégia para consertar o que estava acontecendo, principalmente o jogo por dentro ali, que seria realmente o Cauã e entrar de qualquer jeito no lugar do Isaac. Mas eu acho que nós conseguiríamos melhorar aquele ali com 11 contra 11, ficaria até bom. Mas é seguir, né? Quando você tem expulsão, você não pode ficar lamentando, você tem que correr, batalhar, eles se entregaram, eles foram até o final. Acho que é isso que é o mais importante. Eu acho que, para mim, é mais os jogadores, não o esquema tático, né? Quem tá melhor, eu priorizo mesmo quem tá bem, né? Se tivesse o extremo voando, eu estaria colocando. Se tivesse 2,9 acima da média, a gente coloca. A gente vai muito em cima do que a gente tem do dia a dia, né? E hoje, para mim, esses jogadores que eu coloco é que eu entendo que casam melhor com o jogo de posse, com o jogo de apoiado, atacar o espaço, eu entendo que tá melhor. Mas também não significa que eu não possa mudar, botar 2 extremos, botar 2,9, botar 2 volantes, mais um volante de força com o Farias. Mas isso vai depender muito também do dia a dia e da condição de cada atleta também. Carlão de Freitas, empate do Guarani, que agora seca o Brusque para não perder a liderança do campeonato. É um empate com um sabor de vitória, né, Júlio? Pela maneira como a partida se desenhou. O Guarani fazia ali um jogo de equilíbrio, né? Mas em algum momento o Figueirense levava vantagem, principalmente nos duelos.
um jogo de muita imposição, principalmente por parte dos dois atacantes, né? Um era o Galego. O Galego. E o Lucas Alves. E o Lucas Alves, dois grandes jogadores, claro, dentro de uma Série C de brasileiro, mas jogadores que incomodam a defesa, que ficam ali atrapalhando a vida do zagueiro, e o Figueirense conseguia equilibrar e até ser melhor que o Guarani, principalmente nesse jogo de imposição. E a expulsão do Rafael Rodrigues meio que condicionou, né, a situação do Guarani, mais retraído, a inferioridade numérica. O Figueirense, ainda com esse jogo de bola aérea, de muita briga, de muito contato, conseguiu marcar o primeiro gol no segundo tempo. Mas a partir do momento em que as coisas foram acalmando, o Guarani conseguiu colocar a bola no chão, saiu o gol de uma jogada trabalhada, né, Júlio? O gol não foi ao acaso, não foi um escanteio. E nós até falávamos, né, que enfrentar o Figueirense diante da inferioridade numérica seria mais complicado. Então a bola aérea era uma alternativa. Tanto é que o Guarani já estava com o Rafael Donato, que é catedrático nesse tipo de jogada, né? Mas o gol do Guarani, ele veio numa jogada, ele veio numa troca, ele veio em diálogos, né? Porque o Maurício Antônio, ele faz esse passe em profundidade. O Emerson, que foi uma entrada idealizada pelo Hélio Cizenando, o Emerson na segunda linha. O Emerson, ele não entra como um lateral de fato, ele não entra no lugar do Renan Castro. O Renan Castro permanece e o Emerson como um meio-campista, quase que um atacante, faz o cruzamento. E o Inayan entrou como elemento surpresa e fez o gol de empate. Depois o Guarani teve até mais possibilidades, porque o gol de empate abalou um pouco a equipe do Figueirense, mas foi um resultado importante, um resultado que dá respostas, né? Porque o jogo contra o Confiança ficou algo ruim em virtude da falta de competitividade do Guarani, mas a partir do momento em que o Guarani conseguiu equilibrar as ações e colocou essa bola no chão, ele teve vantagem, até porque na técnica o Guarani ele é superior a todos. Então, um pouquinho de competitividade, um pouquinho mais de comprometimento e aliando tudo isso à qualidade técnica, eu vejo o Guarani numa situação muito tranquila com relação à classificação, que já está praticamente encaminhada, mas principalmente lá no quadrangular, em que é a hora do agora, é a hora que o Guarani vai precisar jogar para consolidar esse acesso. E aí, Fábio Scheibe, Guarani empatou com o Figueirense fora de casa e muita reclamação em relação à expulsão do Rafael, de um certo rigor do árbitro Emerson Almeida. Esse resultado mostra a autoridade do Guarani na competição, né? Apesar de poder perder a liderança aí para o Brusque, creio que o Guarani realmente está como o melhor time nessa competição, até pelo elenco, até pelo time que formou, né, nessa Série C. O Guarani buscando esse empate. Realmente a arbitragem, a gente falava desde o começo, né? A gente trabalhou no jogo, a gente falava desde o começo que está um pouco confusa, gesticulando bastante também, invertendo algumas faltas, deixando o jogo correr. E essa expulsão foi um pouco de rigor aos 45 minutos da primeira etapa, portanto o Guarani jogou um segundo tempo inteiro sem um jogador, com 10 jogadores, né? E o gol do Figueirense parecia que ia dar ponto final ali nas pretensões do Guarani, mas o Guarani, depois da entrada do Emerson, criou bem ali pelo lado esquerdo e acabou fazendo esse gol, que é importantíssimo para o Guarani, não só na parte de tabela de classificação, mas como moral da equipe também, né? Indo jogar fora de casa contra um time grande, também podemos dizer, na Série C, conseguir esse empate com um jogador a menos traz muita tranquilidade e a parte mental fortalece bastante nessa etapa da competição. A gente pode discutir, o Fabião, o Júlio e principalmente o torcedor bugrino, assim, houve um rigor. Talvez sim, houve um rigor, mas o Rafael deu mole, né? Correu risco. Ele ofereceu a expulsão para o árbitro. De repente, se é um árbitro mais experiente, um Klaus da vida, um Daronco, esses Wilton, árbitros de Série A de Campeonato Brasileiro, que tem mais traquejo, tem mais malemolência, tem mais habilidade para conduzir um jogo, talvez não expulsaria, né? Talvez não expulsaria. Mas ainda é um árbitro em formação, um árbitro querendo mostrar serviço. Aí o Rafael deu mole, né? Deveria ter ajustado, aproximado mais a marcação, tentado ir no corpo, mas não. A partir do momento que ele puxa, ele entrega de bandeja pro árbitro. Ó, se quiser me expulsar, pode estar à vontade. Além disso, né, Carlão, tem também o VAR para respaldar também. O cara pode expulsar depois que fez besteira ali e acaba sendo até um pouco mais tranquilo para um árbitro de mais qualidade. Verdade. E no lado do Moisés Zucarelli, a Ponte fora de casa chegou a mais um resultado negativo. Agora são 9 jogos sem vitória dentro da Série B do Campeonato Brasileiro, 8 derrotas e um empate nesse período. Márcio Zanardi fala da derrota para o Atlético Goianiense, 2-0 para o Dragão. Nosso primeiro tempo
Acho que teve uma mudança importante aí de atitude, primeiro e segundo tempo. E também da forma que a gente toma os gols, sempre fica mais difícil, mais complicado. 20 minutos, já 2-0. Não gostei do nosso primeiro tempo, a gente não sustentou bola, a gente ficou rifando essa bola e as coisas não aconteceram da forma que a gente trabalhou e treinou. E aí eles estavam tendo o Marrone flutuando nas costas dos nossos volantes. E quando você trabalha com uma linha de 3, os zagueiros têm que saltar e proteger os volantes ali naquela bola. Coisa que não estava acontecendo. E aí os nossos alas ficaram vulneráveis, não marcavam os atacantes dele. E aí uma coisa vai atrapalhando a outra. Aí a troca, a gente fez algumas trocas no intervalo para poder mudar a atitude. E aí eu acho que a gente entrou um pouco melhor, não que foi uma situação importante, mas na primeira bola de pressão que a gente induziu ali, o Brandão saiu na cara do gol e um jogo desse tamanho você tem que fazer o gol, não pode, né? E aí você, com 4 minutos, você faz 2-1, você traz o time deles para trás um pouco, mas, enfim, agora é tentar trabalhar bastante, é mudar comportamento, é mostrar os erros. A gente acredita só no trabalho no campo para poder mudar essa situação, né? Então é entender como que nós estamos e já pensar já a partir de amanhã no Fortaleza. Não tem outra situação. A gente precisa parar de tomar gols, a gente precisa mudar esse cenário trabalhando. Não tem outra maneira para poder vir o resultado. Tá, então a palavra do professor Márcio Zanardi. A derrota da Ponte Preta fora de casa, que é mais, assim, não tem, o que a gente agrega aqui agora? Eu tenho uma coisa para agregar, uma coisa positiva. Guilherme Viana fez uma boa partida e enaltecer, né, essa garotada que às vezes é promovida fora das condições ideais, colocados na fogueira. Substituiu o Diogo Silva não é uma tarefa fácil, mas o Guilherme teve muita personalidade. E que a Ponte possa ter um olhar com carinho e cuidado para a base, porque tem muito talento dentro do clube. Às vezes vale mais a pena você valorizar essa garotada, e isso é um recado também para a própria diretoria, né? A garotada que tem um salário pequeno e às vezes atrasa também. A gente tem visto aí recentemente alguns jogadores da própria base deixando o clube por falta de pagamento. Então, claro que o pagamento tem que ser feito para todos os jogadores, evidentemente, mas, poxa, dá para ter um planejamento ainda mais cuidadoso com essa garotada da base. Parabéns aí o Guilherme, que apesar da derrota por 2-0, foi a boa notícia da Ponte Preta. Eu acho que é tentar extrair esses pequenos lampejos de positividade, né? Porque falar da entrevista, falar do time, isso é tudo papagaiada, né? A própria entrevista do Márcio é papagaiada. Nada contra o Márcio. Eu acho que até se fosse o Guardiola, ele estaria papagaiando, porque o que ele vai falar de jogo, de time, de tática? Não tem nenhuma condição. Então é tentar extrair algumas coisas, pequenas coisas. O Júlio foi bem, foi pontual. Falar do Guilherme é mais um, né? É claro que não é uma realidade ainda, mas já dá aí os primeiros passos e de uma maneira importante, numa fogueira danada, né? Substituindo um ídolo recente da Ponte, que é o Diogo. E ontem, apesar do resultado, ele deu conta do recado. O resto, tecnicamente, fala de Márcio Zanardi, isso é tudo papagaiada. É só esperar aí qual rodada a Ponte será rebaixada e de quanto ela vai perder o próximo jogo. Contra o Fortaleza, acho que tecnicamente não dá nem para comparar, não adianta a gente ficar falando como vai enfrentar, se vai enfrentar. É esperar aí o médico dar o veredito. A Ponte cai pela segunda vez consecutiva em 2026. 11h58. Hoje não tem arena, gente. Hoje não tem arena. Então, daqui a pouquinho já abertura do Jogo do Brasil aqui na CBN. Brasil e Japão, boa sorte para a seleção brasileira. Amanhã, Carlão de Freitas e Fábio Chaib. Este que vos fala. Verdade, Julião. Entra de férias em 2 semaninhas. Desfrute, em breve cara. Voltaremos. Partiu os Estados Unidos para ver lá a Copa do Mundo. Coisa linda. Você merece, meu velho. Traz o copo de um jogo para mim, hein? Eu vou querer, hein? Um abraço, gente. Até a próxima. Valeu. Valeu.